Bendito eterno Deus, nesta manhã nós te glorificamos, Senhor, porque temos pedido, suplicado que o Senhor dê direção aos nossos passos. E se estamos aqui, é porque até aqui o Senhor nos tem ajudado e desta forma nos tem dirigido. Pois nós temos suplicado que o Senhor nos dê a orientação, pois neste mundo não sabemos para onde caminhar, mas a Tua palavra e o Teu Espírito é a bússola das nossas vidas. Por isso, Deus, continuamos a suplicar-te, dá-nos a direção, de maneira que os nossos dias sobre a terra sejam aproveitáveis, ó Deus, e não seja tempo perdido, e que o Teu nome seja glorificado, pois nós bem sabemos que nos aguarda uma eternidade, aonde o Senhor a muitos dirá: vinde benditos do meu Pai, e a outros dirá: apartai-vos de mim. Nós buscamos diante de Ti a aprovação, Te glorificamos por esta manhã, pois cremos que o Senhor nos tem dirigido e pedimos que nesta manhã, ó Deus, a Tua graça venha sobre nossa mente, nosso entendimento, e tudo aquilo que for ministração do Teu Espírito fique alojado no nosso ser, para que o Teu nome seja glorificado e nossa língua se torne como a pena de um destro escritor, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então continuar falando sobre oração. Amém. Vimos que a oração é o falar com Deus. Vimos o sinônimo de orar e rezar, né? Vimos que muitas pessoas já se sentiram ofendidas quando alguém diz assim: ah, você vai lá na igreja, reza por mim. Não, eu não rezo não, eu oro. Não, oração, orar e rezar são sinônimos. Só que nós nos acostumamos mais falar orar. Outras pessoas têm outros conceitos, né? Os católicos, por exemplo, dizem rezar. Os espíritos dizem: vou fazer uma reza. Mas aquela reza não é simplesmente uma oração dirigida de forma errada, com princípios errados. Mas aquela reza não é uma oração? A oração não é você estar falando com alguém? A reza também não é você estar falando com alguém? Então, indo para o dicionário, a gente vê que isso é sinônimo, não é motivo de ofensa, nem discórdia, né? Como muitos têm por aí. Nós vimos vários pontos, e eu queria agora ir para a página 12, para nós concluirmos este tema chamado oração. Primeiro eu quero falar sobre a necessidade da oração. Já falamos um pouco. Mas você sente essa necessidade de oração como cristão? Se você não sente a necessidade de oração, tem um problema na sua vida espiritual. Você pode passar 3, 4 dias até sem orar, mas chega uma hora que aquilo te incomoda. E você sente: não, eu tenho que parar para orar, eu tenho que parar para falar com Deus. Se você, irmão, não tem esse sentimento, comece a clamar, porque eu estou te afirmando, tem um problema na sua vida espiritual. Você precisa orar. A oração é o caminho, é o veículo que Deus instituiu para te revelar as coisas, para que você aprenda a discernir o som da voz de Deus. Você tem que ter aquele momento em que você para e deixa os teus pensamentos serem projetados aonde você nem imagina. Você fica ali em contato com o invisível, em contato com o sobrenatural. Se você não tem esses momentos na sua vida, se preocupe com isso.
tem algum problema na sua vida espiritual, que precisa ser curado, sarado, não sei. Se você vê o nosso exemplo maior, quem é? Jesus. Aliás, ele não é o nosso exemplo maior, ele é o nosso único exemplo. Ele é o único. A gente costuma dizer, é o exemplo maior. Não é o maior, ele é o único. Jesus é o único. O fundamento da igreja é exclusivo em Cristo. E muitas pessoas até dizem assim, será que Jesus precisava orar? Já vimos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o que era divino fez-se homem. Então, uma vez como homem, ele necessitava orar. Nós vemos o tempo todo, Jesus deixou os seus discípulos e foi ao monte orar. Jesus desceu os seus discípulos, foi a um lugar à parte para orar. Quando ele foi escolher os 12 apóstolos, o que ele fez? Passou a noite inteira orando, porque a coisa era muito séria. Escolher 12 homens para estar junto de si, ele não podia escolher. Ele tinha que receber do Pai a revelação quem seriam esses homens que ele ia estar tratando de outros assuntos mais pessoalmente. Isso acontece em todo tempo, em todo ministério. Deus escolhe aqueles para se achegarem mais e aqueles que... Como que Deus escolhe? Ele tem os seus critérios. Muitas vezes nem nós sabemos como que ele escolhe, mas que ele escolhe, escolhe. Dos 12, Jesus tinha uma panelinha com mais outros. Quem eram eles? Pedro, Tiago e João. Foi para o Monte da Transfiguração. Fica aqui. Pedro, Tiago e João, vocês vêm comigo. Foi ressuscitar uma menina lá. Peraí. Pedro, Tiago e João, vem comigo. Amém? Pedro, Tiago e João. E nós vemos, a história mostra o que foi Pedro, Tiago e João. Por que Deus fez esta acepção de pessoas? Porque Deus olhou em cada um deles algo diferente. Amém? E Deus não nos dá nada além do que podemos suportar. Pedro estava pronto a suportar o que suportou em Jerusalém, como nós vemos em Atos dos Apóstolos. João estava pronto a suportar o que nós vemos em toda a história da vida dele, até a ilha de Patmos. Tiago estava pronto a suportar porque nós vemos até perder a cabeça pela espada do rei Herodes. Então, Deus é que sabe o que cada um de nós está pronto a suportar. E ele faz a separação dele, não com os critérios que nós julgamos. A Bíblia diz que Deus reparte a cada um segundo a sua própria capacidade. Então, se Deus me mandou carregar uma folha seca, meu irmão, eu tenho que ficar feliz da vida. Que ele me deu um trabalho, que ele sabe que naquele trabalho eu tenho toda a chance de ser aprovado. Se ele me mandou carregar uma parede de concreto, eu tenho que ir em frente, porque ele sabe que eu tenho condições para aquilo. É ele quem faz a obra, é ele quem separa. Então, hora de decisão, Jesus esteve diante dela várias vezes, e a Bíblia diz que ele ia orar, e ia para o monte. Por quê? Porque o monte é santo? Não, senão lá em Brasília não teria nem crente. Não tem monte lá, não tem morro, é o Planalto Central. Como ficariam os cristãos de Brasília? A questão do monte é a separação. Jesus ia para um lugar isolado, onde ele queria a sós falar com Deus. Esta individualidade da vida de um cristão tem que existir. O Salmo 91, verso 2, Davi diz o quê? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Mas qual era a visão de Davi? Que Deus era o Deus de toda a nação de Israel. Mas isto não basta para quem tem ou para quem queira um ministério. Conhecer um Deus coletivo, que você chega aqui, clama com a igreja e estuda a palavra com a igreja e é uma bênção e tem cura, tem libertação. Esse coletivo não sustenta um ministério. O que sustenta o ministério é a intimidade do quarto. Por isso eu digo, se você não tem esse momento de oração, essa intimidade, tem um problema na sua vida espiritual e você não vai alcançar o ministério. E se tem,
Toma cuidado, pode cair dele a qualquer momento. Você precisa consultar ao Senhor e precisa ouvir do Senhor. Então, Jesus precisava orar? Precisava, porque o Verbo se fez carne. A Bíblia diz que ele despiu-se da sua glória. Se ele despiu-se da sua glória, ele deixou de ser Deus. Né? Como os teólogos precisavam ouvir isso, para parar de falar e escrever besteira. Jesus deixou de ser Deus. Deixou ou não deixou? Sangrou? Deus não sangra. Chorou? Deus não chora. Angustiou-se? Deus não se angustia. Aí você vai ouvir aquela matemática ignorante dos teólogos, né? Jesus era tanto 100% homem como 100% Deus. Eu digo assim, volta para o primário e vai aprender que 1 mais 1 é igual a 2. Fala isso, pastor Marco Feliciano. Esse então, esse tal de Marco Feliciano, esse aí é o assassino da teologia. Esse é o assassino da teologia. Marco Feliciano é piada. O homem assassina todo o princípio teológico da Escritura. Ele é um zero à esquerda. Quando ele está falando das viagens dele, não sei o que, é tudo uma maravilha. Mas quando ele entra em teologia, acabou, a casa cai. Né? Porque você não pode dizer que uma coisa é 100% isso e 100% aquilo. Não cabe. Matematicamente é impossível. E assim também na vida de Jesus. Né? Aí as pessoas usam um argumento, não, mas a Bíblia diz que Jesus conhecia o coração das pessoas. Sim, como que ele conhecia? Pela revelação do Espírito Santo que estava sobre ele. Quantas vezes as pessoas vêm conversar comigo e o Espírito Santo diz assim, a intenção dele é essa, a intenção daquele é aquela, ele está pensando nisso, ele está pensando naquilo. Eu não sou Deus, mas o Espírito Santo é quem revela, né? E tantas, todo mundo, nós já presenciamos profecias. O que é a profecia? Aquele homem é Deus? Não, mas o Espírito Santo está revelando. Assim acontecia sobre Jesus, né? A divindade, diz Tiago, não pode ser tentada pelo mal. Jesus foi tentado? Mateus 4 diz que ele foi tentado. Como o diabo ousaria chegar diante de alguém divino e dizer assim, aí, transforma as pedras em pães? Quem é divino tem a onisciência. Quem é onisciente não pode ser tentado. Já conhece de antemão todas as coisas. Então Jesus que manifestou-se entre nós foi apenas, eu ouso frisar, apenas um homem. Por quê? Porque aí está a minha vitória. Eu sou apenas um homem. E digo, diabo, cadê você? Agora, Jesus venceu o diabo porque Jesus era Jesus, né? Jesus era a divindade. Então eu estou frito. Eu não vou vencer nunca. Não é isso que dizem por aí? Ao contrário, Jesus venceu como homem, fazendo uso de quê? Da palavra. Então eu, fazendo uso da mesma palavra, terei a mesma vitória. Isso é fato consumado. Então, nós precisamos entender essas coisas. Jesus orava? Orava, sim. Orava para dar exemplo? Não, não orava só para dar exemplo. Orava por necessidade de orar. Ele precisava receber a direção do Pai. Somos discípulos de Cristo? Ele disse, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Se eu não fizer igual a Ele, parar, orar, para conhecer os mistérios de Deus, não serei nada. Eu preciso ter o meu momento com Deus. O Deus que se manifesta só em toda a igreja, Ele não me satisfaz. Ele não é o bastante para mim. E é por isso que eu cheguei até aqui. As pessoas se contentam. Fui no culto, o culto foi uma bênção. E eu vi 500 anjos, sem contar os outros que estavam do lado de fora. Eu vi cura, libertação, foi língua estranha, foi mistério, e ela vai para casa e morreu. A vida dela é o que acontece dentro das dependências do lugar chamado templo e igreja. Esse não vai a lugar nenhum.
não vai a lugar nenhum. A oração é para que você possa receber de Deus alguma coisa. E oração é intimidade. A sua principal vida com Deus não é dentro da igreja, é fora dela. Durante a semana você vem na igreja, se você vem em todos os cultos, você soma aí 4 horas de igreja. Quantas horas tem uma semana? Como é que a sua vida principal é aqui dentro da igreja? Aqui dentro da igreja você recebe uma unção, uma palavra que mexe no teu entendimento, você recebe um toque do Espírito Santo, uma cura no teu sentimento, né? Uma cicatrização nas tuas emoções. Isso é para te capacitar a entrar no teu quarto. Se você não entra, irmão, tem um problema na sua vida espiritual, tá? Então, Jesus fez primeiro por necessidade e depois também, podemos dizer, para dar exemplo. Se eu sou discípulo de Cristo, eu tenho que me comportar como Ele, tá? Então, aqui fala algumas coisas tipo postura de voz. Isso não importa. Aliás, que falar em postura de voz, você não precisa abrir a boca para falar com Deus. Muitas pessoas sentem a necessidade de abrir a boca para falar com Deus. Tem algum problema nisso? Nenhum problema, né? Nenhum problema. Por exemplo, se você sente a necessidade de abrir a boca, não tem problema, se você crê que Deus está ouvindo, mas se você crê também que mesmo que você não abrisse a boca, Deus estaria ouvindo. Porque muitas vezes a pessoa, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, ela acaba anulando certos atributos de Deus. Tem gente que crê que para falar com Deus tem que produzir um som. Ela anula a onisciência de Deus. Tem outros que partem para o outro lado de uma ignorância espiritual. Eles dizem assim: não, irmão, você quando falar com Deus, você só tem que falar em pensamento, para que o diabo não escute a tua oração. Coitado dele. Se ele quiser escutar, problema dele. Eu quero ver ele impedir. Amém? Quem é maior, eu ou o diabo? Quero ver ele impedir a minha oração. Eu estou mandando a minha oração para Deus. Como que o diabo vai impedir? Só se Deus disser assim: eu não quero receber. Aí é diferente. Mas se eu estou falando com Deus, quem vai entrar nesse caminho? Não, mas o diabo aí, ele vai trabalhar para que você não alcance aquilo que você está pedindo. O que eu tenho a ver com o diabo? Quero ver se ele entra no meu caminho. Isso que eu quero ver, se ele tem disposição para entrar no meu caminho. Se eu ando na direção de Deus, meu irmão, os inimigos, seja diabo, seja homem, seja quem for, já estão debaixo dos meus pés. Então, a oração, você pode tanto falar, quanto você pode pensar. E Deus estará ouvindo, percebendo, entendendo, compreendendo da mesma forma. Então você não tem que ter postura de voz, ou falar alto, ou achar que se você pensou que Deus não ouviu, não percebeu, aí você está anulando a onisciência de Deus, que é o seu atributo de saber todas as coisas. Se você pensar, Deus sabe. A sua intenção, Deus sabe. O que você ainda não pensou, Deus sabe que daqui a pouco você vai pensar. Isso é que é o atributo da onisciência. Transcendentalismo. Isso é uma capacidade que só a divindade tem. Deus sabe que palavras estarão nos teus lábios daqui a 10 anos. Isto é o que nós dizemos ser Deus onisciente. Amém? Se não estudamos já esses atributos, ainda vamos estudar. Acho que vamos estudar um pouquinho mais para frente. Então, a respeito de forma de oração, ou postura de voz, hora e lugar, nada disso interessa.
Agora, existe uma expressão bíblica que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, veja bem, o verso diz, fala duas etapas. Ele diz: agrada-te do Senhor, e o Senhor satisfará, né, os desejos do teu coração. Muitas pessoas se prendem nisso aqui. Ah, o desejo do meu coração é isso, aquilo, Deus vai me dar, Deus vai fazer, Deus vai operar, né? Tem até as pessoas que usam uma regra errada de uma expressão de Paulo. Não, está escrito, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Minha família já está salva pela minha fé. Coitado, coitado. Salvação é individual, fé é individual. Pode muito em seus efeitos a oração de um justo, mas a minha oração jamais invadirá o livre-arbítrio de ninguém. A minha oração terá efeito até que eu me depare com o livre-arbítrio da pessoa. Na hora que Deus exigir da pessoa uma decisão, acabou o efeito da minha oração. E todos nós não temos o nosso momento de decisão? Seguir a Cristo não é uma decisão? Com toda certeza. Então, o verso diz: agrada-te do Senhor. Primeira etapa. O que é se agradar do Senhor? Jesus falou: se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. Agradar-se do Senhor é ter como lâmpada dos seus pés e luz do seu caminho a palavra de Deus. É você não estar preocupado contigo, você se agrada dele. Então, a sua satisfação, os seus desejos, a sua vontade, isso é segundo plano, ou plano nenhum. Primeiro está Deus, como a Bíblia diz: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Entende? Então, agradar-se do Senhor é um fato. A resposta, que Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele satisfará o desejo do coração de quem? De quem se agrada dele. E se agradar dele não é simplesmente: eu fui na igreja. E daí? Tem igrejas por aí que até o diabo vai nela. Fui na igreja. Eu canto no coral. Tá bom, e daí? Né? Ângela Maria também já cantou. Whitney Houston também já cantou. Como é que é o nome daquela? Tina Turner também já cantou no coral. Elvis Presley também já cantou. E tantos outros já cantaram no coral e já fizeram música e já disseram Jesus ao Senhor, né? Jesus the Lord. Tá, e daí? A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Uma coisa é confessar, outra coisa é ser salvo. Então, agrada-te do Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Aí a pessoa entra na satisfação do seu coração. A oração dela é aquela oração possessiva. Deus me dá uma casa, Deus me dá um carro, Deus mata o meu inimigo. Ou seja, Deus me promove aí, me dá um lugar sentado do teu lado, no teu trono. É o que a pessoa está dizendo. Mas Jesus, quando ensinou os princípios da oração, lá em Mateus 6, ele termina dizendo o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É bem diferente. Agradar-se do Senhor não é você pedir as coisas para você, é você pedir as coisas para que o nome do Senhor seja glorificado. E as respostas às orações? Aí nós colocamos alguns exemplos, tipo sim, não, aguarde. Na nossa mente limitada a gente enxerga dessa maneira, mas Deus é quem sabe como Ele vai dar as suas respostas. A verdade é que quando Deus diz não, isso aí é a mesma coisa que um sim. Porque Deus é que sabe todas as coisas. Ele que entende o amanhã. Se Ele hoje me diz um não, Ele não está pensando no meu mal, Ele está pensando no meu bem. Eu tenho que ter consciência disso. Quantas pessoas já oraram, mas eu já orei tanto por isso, por aquilo, eu não vejo resposta. Que a oração dela está sendo de forma errada. Quando Daniel está orando, lá
naquela batalha dos 21 dias que o anjo diz ter travado com o demônio, príncipe da Pérsia, o anjo, a Bíblia começa narrando, dizendo que Daniel, ele mesmo escrevendo, Daniel, ele diz que eu lia o rolo do profeta Jeremias e entendi, lendo a palavra, ele diz que entendeu que o tempo do cativeiro de Israel deveria durar 70 anos, tal. Então pus o meu rosto em súplicas e rogos ao Senhor, e ele começa a buscar a face do Senhor, fundamentado em quê? No que ele havia lido e entendido. Então a oração dele está muito fundamentada. Ele não começou uma oração dizendo: Deus, eu estou aqui nesse cativeiro. Ah, Deus, como eu desejo voltar para Jerusalém. Como eu gostaria de rever os meus parentes. Como eu gostaria de ver o povo do Senhor reunido lá no templo de Jerusalém, louvando, bendizendo o teu nome. Esse seria o desejo dele. Mas não foi isso que moveu a oração de Daniel. A oração de Daniel foi movida porque ele leu o pergaminho do profeta Jeremias e teve um entendimento segundo a palavra. E a oração dele está fundamentada naquilo. Quando o anjo chega para ele e diz assim: Daniel, desde o primeiro dia que tu começaste a orar, eu fui enviado, tive que lutar com um demônio, príncipe da Pérsia, etc. Mas Daniel, eu vim. Por que ele veio? Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. O anjo especifica isso para Daniel. Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. E quais eram as palavras de Daniel? O que ele havia lido e entendido do profeta Jeremias. A oração dele estava fundamentada ali. Então, o anjo diz que veio por causa da palavra de Daniel, mas na verdade não era a palavra de Daniel. Era a palavra do próprio Deus que estava profetizado, e Daniel estava fazendo uso delas. Deus vela sobre a minha palavra para cumprir. Deus vela sobre a dele. Deus trabalha sobre o que eu penso, o que eu acho? Não. Se Deus trabalhasse sobre o que eu penso, sobre o que eu acho, eu não teria que me enquadrar nos planos dele. Então, Deus se manifesta a Daniel, houve uma demora na resposta. O anjo diz: Daniel, fiquei 21 dias, mas desde o primeiro dia que tu orou, a resposta saiu. Então veja bem, alguma coisa impediu. A intenção do diabo qual era? Impedir aquela oração de Daniel, não era? Não, mas foi dito que desde o primeiro dia que você orou, a resposta foi enviada. Nada impediu a oração de Daniel, mas houve um atraso. Em que? Na resposta, mas não em a oração chegar lá. Amém? O diabo não impede a oração de um servo de Deus. Agora, o anjo demonstra ali que houve um atraso por fatores em que Deus traçou uma maneira de que essa resposta viria a Daniel. E Deus permitiu aquele arcanjo Miguel que saiu para pelejar e ajudar o anjo para que ele trouxesse a resposta para Daniel. Ele poderia ter vindo junto já, desde o primeiro dia. E no mesmo dia que Daniel estivesse orando, a resposta estaria chegando. Mas Deus permitiu aquela batalha durante 21 dias para que a resposta demorasse a Daniel. Isso aí se qualifica em várias situações proféticas. Primeiro, a perseverança de Daniel por 21 dias. Já vimos, acho que já comentamos, que Daniel representa a igreja. Porque quando os 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estão dentro da fornalha, que representa a guerra do Armagedon, Daniel some do cenário. Ele representa a igreja arrebatada. E a perseverança de Daniel durante 21 dias representa a perseverança da igreja até o século 21,
é o século que nós estamos, em que a igreja será arrebatada neste século que nós estamos vivendo. Século 21 se dará o arrebatamento da igreja. Então, a igreja, representada ali por Daniel, fundamentado na Escritura, teve que perseverar 21 dias. Deus usou aquela situação. Ou seja, o que Daniel recebe do anjo? Revelações poderosas sobre o desfecho da história. Inclusive, o livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Todos aqueles que estudam o livro de Daniel chegam a essa conclusão. Ele é o desfecho da história. É como um livro de Apocalipse, que é o desfecho da história no Novo Testamento, mas Daniel é o desfecho da história ainda lá no Antigo Testamento. Sem tirar nem pôr. Daniel não fica devendo nada a ninguém. Grandes estudiosos têm concluído coisas tremendas sem conhecer Apocalipse, somente conhecendo o livro de Daniel. Então, essa perseverança de Daniel, 21 dias, o 21 representa, dentre outras coisas, a perseverança, né? É uma combinação de 3 vezes 7, é uma perseverança perfeita, em que você, na verdade, só consegue estando ligado a Deus. Entra aí o 3, entra o 7 e acaba com 21. Pastor, no caso assim, Jesus, quando estava lá no Getsemane, ali não chegou a ser um erro, aquela oração dele, claro. Mas assim, a gente pode dizer que ele não foi ouvido porque ele orou segundo as palavras dele. Entende? É uma boa lembrança quando Jesus está no Getsemane. A Bíblia diz que ele foi, orou e disse o quê? Pai, passa de mim este cálice. Mas ele mesmo antes, no começo ele já não tinha dito que para esta hora ele havia vindo ao mundo? Ele não disse que se o grão de trigo caísse na terra e não morresse, ficaria ele só? Mas se morresse, daria muito fruto? Ele não havia dito, este é o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos? Ele não sabia que ele tinha que morrer? Sabia. E se ele não morre? Se Jesus não tivesse morrido, talvez hoje nós fôssemos apenas, ou nem fôssemos nada, mas seríamos comparados a outras religiões, cujos líderes simplesmente foram sepultados, ou morreram e ficaram dentro de um túmulo. Então havia um plano que Jesus deveria ser morto e ressuscitar. Isso faz a diferença da nossa religião. Uns seguem Buda, cadê ele? Está lá sepultado. Outros seguem Gandhi, cadê ele? Está sepultado. Outros seguem Maria, cadê? Está sepultado. Mas nós seguimos Jesus, cadê ele? Isso faz bastante diferença, amém? Então o que acontece? Jesus ali no Getsemane, ele entra numa agonia, porque penso eu, ele não está só vendo as dores dos cravos, a coroa de espinho, aquela zombaria, aquele escárnio, aquelas dores carnais, mas eu penso que ele já está em memória ao Salmo 22, em que ele vai dizer na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? E esse desamparar de Deus aí representa um abandono, a perda da comunhão com o Pai. Comunhão essa que nunca foi partida. Desde que Jesus Cristo veio à existência, ele sempre teve, desde a eternidade, comunhão com Deus. Quando ali, no Getsemane, ele contempla que essa comunhão seria partida, porque os pecados da humanidade estariam sobre ele. Isaías diz que o que faz separação entre nós, o nosso Deus, são os pecados. Ele não querendo suportar esta dor da separação com o Pai, ele diz, Pai, passa de mim este cálice. Essa oração teria resposta? Jamais. Está contrariando o princípio de Deus, em que já dizia Isaías, ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, se Deus passasse dele esse cálice simboliza o quê? Cálice é símbolo de sofrimento, né? Vê as taças amargas de Apocalipse. E, enfim, Pai, passa de mim esse cálice. Essa oração não podia ter resposta. Os céus permaneceram quietos.
tudo quieto. E ele vai lá e volta para orar 3 vezes, soa gotas de sangue, não tem resposta. Ele não teve resposta. Ele tinha que se enquadrar na palavra que diz: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Então Cristo ali, a agonia do homem chamado Jesus foi tanta, ele passou por algo que nenhum de nós pode passar, porque se passarmos pelo que ele passou, seremos lançados ao inferno. Ele passou pela perda da comunhão com o Pai. Nenhum de nós pode passar por isso. Se você quiser fazer um teste, você pode fazer uma oração. Tipo, Deus, me deixa viver um dia sem a tua graça. Quem tem coragem? Você vai ter uma experiência amarga. Você vai passar um dia em que você não vai se encontrar. Se você disser: Deus, eu quero viver essa experiência, eu quero passar um dia, ou talvez você diga 6 horas, sem a tua graça. Eu quero entender aquilo que Jesus passou. Se você tiver coragem, eu não tenho. Eu não tenho essa coragem. Se você tiver, faça. Deus vai te conceder essa experiência aí, né? Eu não tenho essa coragem. Conheci uma pessoa que fez essa oração e ele se arrependeu amargamente. Amém? Mas, graças a Deus, foi só uma experiência. Então, meu irmão, Jesus está ali fazendo uma oração contrária ao propósito de Deus. Ele está dizendo: Pai, passa de mim esse cálice. Pai, eu sei que tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Mas o que o Pai queria era que ele bebesse aquele cálice. Então a oração dele foi contrária aos princípios de Deus. Houve resposta? Não. Quando ele fez a oração como ele tinha ensinado em Mateus 6, em que ele diz: olha, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Quando ele foi para a 3ª vez, se não me engano, orar, e disse: Pai, seja feita a tua vontade. Aí sim, aí houve resposta. Aí a Bíblia diz que um anjo se manifesta e o consola. E aí ele levanta resoluto e diz: vamos para Jerusalém. Vamos, levantemos-nos daqui, é chegado o que me traz. Estava predisposto. Mas enquanto ele não aceitou o propósito do Pai, ele ia orar a noite inteira, meu irmão. E a sua gota de sangue até o sangue acabar dele. Ele não ia ter resposta. Aprenda isso, irmão. Não é a tua vontade que move a tua oração. Não são as tuas palavras. Daniel viveu isso. Jesus Cristo viveu isso. E a igreja forte é a igreja que põe os seus sentimentos e vontade de lado e diz: Pai, seja feita a tua vontade. Essa é a igreja forte. Então, oração é algo muito sério. E é por isso que eu digo: se você caminha, eu não tenho tempo para orar. Se você não tem tempo para orar, você também não tem tempo para receber um ministério. Você não tem tempo para conhecer os mistérios de Deus. Você não tem tempo para saber o que é a manifestação do Espírito Santo. Meu irmão, eu fui membro de uma igreja batista tradicional, dessas que tem nome de igreja só por força de expressão no papel, né? Porque igreja batista tradicional é um horror. Não crê nisso, não crê naquilo, tem Bíblia na mão, eu não sei em que eles creem. É uma coisa assustadora aquele povo. Os batistas tradicionais, inclusive, já foi entregue nesse ministério uma visão a respeito de que era tirado de um poço alguns caixões e vinha com o nome de algumas denominações. Dentre eles estava a igreja batista também, né? Batista, Iurde, Deus é amor, graça, Testemunha de Jeová, tudo enquadrado, catolicismo, tudo enquadrado, igualmente mortos, representados por um caixão. Então, se você não tem essa comunhão na oração, fica complicado. Então, eu participei de uma igreja batista tradicional, mas eu não fui um batista. Entende isso? Assim como você está aqui na geração Jesus Cristo, mas você não é geração Jesus Cristo. Você tem que ser Bíblia. Isso você tem que ser. Então, eu fui um frequentador, um membro de uma organização batista.
Mas eu fazia o que eles não faziam. Eu orava, eu estudava a Bíblia, eu buscava, eu saía às ruas para evangelizar. Não tinha ninguém, a igreja com 50 membros, não tinha ninguém para ir comigo, mas eu ia sozinho. Lá ia eu fazendo a minha parte, e até aqui me ajudou o Senhor. Então, eu recebi experiências de arrebatamento, não foi nada a ver com a igreja, foi sozinho, eu e meu Deus, entende? Eu recebi o revestimento de poder, que a gente chama batismo no Espírito Santo, sozinho, dentro da minha casa, porque dentro da igreja nem pensar. Mas eu não me detive aos limites da igreja, ou seja lá, muitas vezes tinha discussão. As pessoas vinham nos estudos, comentavam algumas coisas, quando eu falava, as pessoas diziam assim: não, mas você não pode pensar assim, porque você é batista. Eu falei assim: eu batista? Não. Quando eu aceitei Jesus, foi para pertencer ao reino de Deus, e não para ser um batista. Mas você está aqui? Eu falei: eu estou aqui por uma consequência de vários fatos. Mas não estou aqui para ser um batista, estou aqui para ser um discípulo de Cristo. Então, isso mexia com as pessoas. Eles diziam: mas você não pode falar assim, porque a doutrina batista não crê assim. Você não pode nem pensar assim. Eu falo assim: não, então nesse momento eu deixo de ser um batista, mas continuo a ser servo de Deus. E as coisas ficavam inflamadas dentro da igreja, dentro da mocidade, as coisas pegavam fogo. E logo, logo eu comecei a ser a ovelha negra da igreja. Graças a Deus, né? Graças a Deus, eu podia ser ovelha negra, mas tinha gente bem mais escura do que eu. Então, o que aconteceu? Aí Deus, quando olhou que eu tinha interesse, uma pessoa bateu na minha porta e disse assim: vem cá, você está procurando igreja? Eu levei um susto, porque eu estava procurando igreja, mas só eu e Deus sabia, mais ninguém. Você está procurando igreja? Eu levei um susto. Quando eu me recobrei, eu falei assim: vou te levar num lugar, bendito lugar, louvado e engrandecido seja Deus. Bem longe, tinha que encarar ônibus, tinha que encarar trem, voltava para casa tarde, mas foram 5 anos de banco em que eu vi glória de Deus que nenhum pastor batista jamais verá. Então, Deus trabalha. Como está você? A igreja é assim assado, então tem que ser assim assado. Não, você tem que ser transcendental. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Não queira nunca estar entre os muitos. Muita gente na igreja batista dizia assim para mim: não, irmão, não tem jeito não, já está escrito que o amor de muitos esfriará. Eu dizia: mas eu não estou entre os muitos, eu quero estar entre os poucos, eu não faço parte desses muitos. E esta era uma palavra que o Espírito Santo já tinha cravado dentro de mim. E a batalha era assim: não, eu vou trabalhar, eu vou fazer. E quando eu pegava a caixa de som da igreja nas costas, carregava a fio, ficava todo sujo, chegava no culto da noite todo suado. Ainda tinha os mais velhos da igreja que, quando me viam trabalhando, chegando suado, descabelado, diziam assim: ó, irmão, isso aí é fé de principiante, depois esfria. Aquela brasa se transformou numa fogueira, irmão, não esfriou. Mas eu tinha comunhão com Deus, eu estudava a Bíblia e orava, o que eles não faziam. As orações lá ora aí para Deus me abençoar no meu curso, no meu concurso, no meu salário, no aumento, eu quero mudar de função. E eu dizia assim: não, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Então, meu irmão, a questão de oração é importantíssima. E se você meditar, isso que eu estou falando aqui sobre Jesus no Getsemane, procura um seminário para te ensinar isso. Isso não se aprende em seminário, isso se aprende na intimidade do quarto. Isso não se aprende nem lendo a Bíblia, só isso não aprende. Quantos e quantos teólogos e pastores leem a Bíblia e não sabem isso? Então isso é fruto de oração, coisas que Deus separa Pedro, Tiago e João para falar na intimidade. Amém? Tem coisas que não são ditas no coletivo,
só são ditas na intimidade. Tem gente que nunca ouviu a voz de Deus, mas também não está nem aí para ouvir. Então, a oração tem que fazer parte da sua vida. Biblicamente, nós vemos Jesus ensinando lá em Lucas 18, né, a parábola do juiz iníquo. Quando termina a parábola, Jesus está escrito assim: e Jesus lhes contou esta parábola, demonstrando o dever de orarem sempre e nunca desfalecer. Lucas escreve. Paulo diz em 2 Tessalonicenses 5,17, né? Diz o quê? Orai sem cessar. Ele diz, olha, por causa de vós eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos isso. Elias era um homem que era encontrado o tempo todo em cima de um monte orando. Eliseu era encontrado o tempo todo em algum lugar orando. E hoje a igreja não quer orar. Muitas pessoas, hoje eu não tive tempo para orar. Não, mas eu tenho que orar. Pronto, orei. Orou nada. Orou, mas Deus ouviu. É outra história. Davi, o tempo todo do ministério de Davi, ele era encontrado entre duas colunas do templo orando. Você não tem como caminhar nessa terra sem que Deus dirija os teus passos. Ainda mais se você tem um ministério. Aí mesmo que não tem. Se você tem um ministério e não tem o teu momento com Deus, pode se preparar porque você vai perder esse ministério. Até mesmo quando você está com uma função assim, né? Você vai para a oração, você já bota outra pessoa. Né? Exatamente. Todos nós já devemos ter passado por isso. Estamos na angústia, estamos na aflição. Não, eu vou falar com meu Deus. Você dobra os seus joelhos, quando você levanta, você é outra pessoa. Amém? E muitas vezes Deus opera te fazendo se derramar em lágrimas. Quando você levanta, acabou, você é outra pessoa. Você diz, vem o que vier, eu sei que Deus está comigo, Deus está no negócio. Eu conheci a irmã, que era da Assembleia de Deus, ela falou para mim, não, eu não li a Bíblia, não, meu ministério é só orar. Eu vi assim. Eu só preciso ter para ela João 5,39. Não existe nenhum ministério sem a palavra. Eu componho música. Se não conhece Bíblia, compõe igual qualquer um aí fora compõe, né? Eu tenho o ministério da intercessão. A intercessão que eu conheço é segundo a Escritura. Eu tenho o ministério do louvor. Louvor sem palavra? Eu toco na igreja, esse é o meu ministério, tocar. Tocar simplesmente, meu irmão? Existem milhões de músicos no mundo todo. Muito melhor do que os que estão na igreja. Tocando sax, violino, contrabaixo, piano, teclado. Aí no mundo tem um monte de gente tocando. Então hoje dentro das igrejas a verdade é essa. Que tem muito músico, mas não tem servo. Dentro da igreja tem que ter servo. Se o camarada é músico e é servo, dá para juntar as duas coisas. Mas se ele é só músico, a igreja vira um show. E show é o que nós não queremos. Amém? Vamos parar um instantinho em nome de Jesus, daqui a pouco a gente retorna.